Olá, bom dia, abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Como você está? Eu estou bem. E desejo do fundo do meu coração que você também esteja. Domingo a gente se encontra aqui, não é? Para conversarmos sobre temáticas variadas, temas que acredito serem relevantes, não é? Para que a gente possa refletir. E hoje vou falar sobre as feridas narcísicas e estabelecer, quem sabe, um diálogo com as redes sociais e também, claro, com a espiritualidade. Mas antes que a gente converse, os lembretes de sempre. Se você não é inscrito, inscrita, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Paz e Bem. Se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um joinha, deixe o seu like. Isso ajuda demais, gente. Não é brincadeira, gente, não estou brincando. Isso ajuda demais o canal Paz e Bem. O YouTube, de repente, percebe que é um tema relevante, é um programa interessante, que apresenta pessoas que ainda não conhecem e passam a conhecer. Também, se você quiser e você puder, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude na manutenção do canal Paz e Bem. Nós não temos membresia, não é? Então, a forma que as pessoas podem ajudar é através da assinatura solidária. E desde já, meu muito obrigado aos assinantes, às assinantes. Pois bem, feridas narcísicas. Pois é, e a desses, no meio de uma conversa, eu lembrei de ter lido, né? Há muito tempo atrás, lá pelos idos dos anos 90 do século passado, quando ainda tentava cursar jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, lá no início dos anos 90. E eu me deparei com um texto que falava sobre escola de Frankfurt, né? Adorno, Hockenheim, Marcuse, e, claro, citava Freud, né? Questionando, colocando em questão a modernidade, falando de pós-modernidade, enfim. Não lembro exatamente o texto, mas lembro, né, da citação das feridas narcísicas. E, bem, dentro das redes sociais, né, você vai encontrar um bom conteúdo na internet, particularmente, sobre, né, as feridas narcísicas. Mas, para introduzir vocês, né, na conversa, eu que não sou um psicanalista, não tenho pretensão de ser um profundo conhecedor do pensamento de Freud, mas para que a gente possa entender, né, se situar no tempo e no espaço e também no assunto, Sigmund Freud, né, pai da psicanálise, ele escreveu uma série de conferências por volta de 1916, 17. E numa dessas conferências, ele propunha também a ideia de que a humanidade, e aí particularmente o Ocidente, havia sofrido, né, a civilização ocidental, 3 feridas narcísicas. O que é que Freud queria falar sobre isso? Ele se serve de um mito grego, né? Assim como Édipo, né?
Narciso. Narciso, não é? Ele era um ser mitológico, extremamente lindo, sublime, não é? Encantador, e que havia uma questão dada a ele, que ele nunca olhasse a sua própria imagem, porque ele morreria. E assim foi a vida de Narciso, né? Mas, uma dessas circunstâncias da vida, correndo, né, lá pelos bosques, à beira de um lago, ele projeta, né, a sua face, a sua imagem, a imagem de sua face no lago. E aí ele se vê, e ele se apaixona. E por conta disso ele morre. E aí há uma versão que diz que ele, né, vai tentar tocar e toda vez não consegue. E por conta disso, desse apaixonar-se por si próprio, né? Daí, né, o narcisista, né, a pessoa que, né, tem uma autoestima exacerbada, né, se acha maravilhoso, perfeito, sublime, né, sempre o correto, né, nunca errou, longe, né, longe, os erros sempre são dos outros, enfim. E por conta disso ele morre, né, o Narciso, ele morre porque em uma das versões ele vai tentar, né, beijar a sua própria face e ele termina se afogando no lago. Bem, isso é uma versão. Na outra versão, ele vai tentar tocar e aí, claro, a imagem desaparece porque ele mexe na água e por conta disso ele passa o resto dos dias com fome e sede, sem conseguir satisfazer o seu desejo, né, do apaixonado, e não bebendo água e não comendo, ele morre. Inanição. Em todas as duas, nas duas versões, né, nas duas versões, há sempre a questão trágica da morte. Pois bem, assim Narciso, assim o narcisismo, né? Esse traço da falta de caráter, né, dessa questão dessa exacerbada autoestima, né, autoimagem, né? A pessoa que se acha perfeita e sublime, né? E também nos critérios da beleza, sempre buscando a beleza perfeita do seu corpo, da sua face. Bem, isso por si só fala da nossa condição contemporânea e das redes sociais, né? Pois bem, mas, bem, isso é o mito. Voltemos a Freud, né? Freud vai propor que a humanidade sofreu, né, ao longo da sua trajetória da civilização ocidental, a caminhada do pensamento, 3 feridas narcísicas. A primeira, Freud atribui a Copérnico. Por quê? Porque Copérnico vai apresentar um modelo cosmológico, né, em que o Sol e não a Terra é o centro do universo. Então ele coloca a Terra como um terceiro planeta, tanto quanto outros planetas, a girar em torno do Sol. Ou seja, o lugar do homem não é... E aí homem eu estou falando, né, do antropos, e tal como era pensado à época, né? O homem na dignidade, na sua dimensão, né, androcêntrica, né? Do macho, o homem, e aí essa questão do patriarcado e também do machismo. Mas aqui, o ser humano, vamos colocar assim, ele
não é mais o centro do universo. Ele é uma espécie entre outras espécies, habitando um planeta que gira em torno de uma estrela, que é o Sol, né? Entre outras estrelas. E aí, ao longo do tempo, né, os modelos vão propor e aprofundar essa ferida. Ou seja, mais do que um planeta, entre outros, a girar em torno de uma estrela. Essa estrela não é a maior também do universo, nem é o centro dele, é de uma periferia de uma galáxia, que também, por sua vez, não é das maiores galáxias, mas enfim. Então, essa ferida vai se aprofundar. Mas essa ferida começa com Copérnico. Por quê? Porque fere essa visão narcísica, né, do que o ser humano tinha, que o pensamento ocidental, particularmente judaico-cristã, se colocava, né? Deus construiu o universo, colocou o homem ali no centro do universo. Pois bem, aí ele foi deslocado para a periferia. Mas o ser humano, vamos colocar assim, ele era o centro da criação, né? Junto com animais, mas ele é o centro da criação. Ele é uma criatura que carrega a centelha divina, né? Ele é criado à imagem e semelhança de Deus, assim reza, né, o texto bíblico do Gênesis. Então, chega aquele que vai ferir esse narcisismo, né, que é o Darwin, propondo a teoria da evolução, né, dizendo que, olha, não é bem assim. O ser humano é das espécies que está em evolução. Ele não é nem o principal, nem o maioral, ele é um ramo lá, né, dos antropóides, enfim, né, do qual também surgiu outras espécies, e ao longo do tempo, através de uma seleção natural, processos de causa e efeito, de seleção da natureza, surgiu. Ele não é o centro da criação, o ápice da criação, ele é um entre outros seres. Né? E aí, com isso, fere essa, né, essa visão narcísica do ser humano como uma criatura escolhida por Deus para ser o ápice da criação. Darwin vai dizer que, na verdade, esse ser humano ele é um entre outros animais. E fruto da seleção natural. Tá? E antes, o Homo sapiens sapiens existiram, né, ancestrais dos seres humanos. Pois bem, assim dito, Freud vai colocar, bem, mas havia de haver, né, uma terceira ferida. E, né, Freud vai dizer que quem vai trazer essa ferida é a psicanálise. Ou seja, Freud. Né? Por quê? Porque, né, se Darwin havia golpeado, né, essa visão, né, antropocêntrica, né, na sua dimensão da criação divina proposta pela tradição judaico-cristã, a ciência, então, havia colocado a dimensão que o ser humano é, e a filosofia, que o ser humano é um bicho racional, um animal racional, já diria Aristóteles. Então, com isso, né,
Os cientistas diziam, sim, mas o ser humano tem a consciência, né? E a partir do domínio, né, dos instrumentos da racionalidade, né, ele pode, né, dominar a sua mente, a sua vida, a sua trajetória. E Freud vai dizer, não é bem assim, né? Não é bem assim porque, como dizia o próprio Freud, o ser humano não é senhor nem em sua casa. Porque quem comanda são os desejos. É o inconsciente. Aquilo que chamamos de racionalidade, consciência, ideia, é uma superfície fina, uma fina camada, do qual recalcamos, colocamos a escuridão, não é? Uma série de coisas são impulsos que a gente não aceita. A gente não aceita. E é isso que, no fundo, nos comanda. É isso que opera o ser humano. Ou seja, não é a consciência, não é a razão que, que guia o ser humano. Na verdade, são impulsos, são desejos, são, enfim, pulsões. E com isso, aquele lugarzinho que havia ainda, né, para o ser humano dizer, não, eu sou um ser racional, vai dizer, não, você não é. Pode, né, usar a sua racionalidade, mas, no fundo, é isso. Você é um amontoado de coisas movidas pelo inconsciente. Então, usando uma linguagem bem coloquial, baixe sua bola. Você não é dono, não é senhor nem de sua casa. Pois bem. Assim dito, e aí a terceira, né, ferida narcísica, ferindo, como eu digo mais uma vez, esse narcisismo, né, do ser humano de se achar, né, dessa autoimagem, né, fantástica de si, né, primeiro perdendo lugar no universo, depois na criação e depois na própria alma, né, porque não comanda nem a sua mente. E aí, assim, Freud concluiu essa conferência. Assim dito, podemos questionar, não é? A questão de como, de repente, né, as redes sociais, né, através, aí sim, do narcisismo, né, opera ou busca uma certa visão, vamos dizer, infantilizada, vamos dizer assim, quem sabe, da cura dessas feridas, né? De repente, através do simulacro da imagem, através da aparência, através dos filtros de imagem, né? As pessoas constroem uma vida artificial. E podem, olhando essa vida, dizer como ela é maravilhosa, como ela é encantadora, como ela é fantástica, não é? Mas a gente precisa, no caminho da espiritualidade verdadeira, honesta, como eu digo, a gente precisa olhar com coragem. Aí sim, né, serve a psicanálise, a terapia, para nos ajudar a gente perceber essa condição nossa. E a partir dessa visão, que quarta ferida ainda seria possível de nos atingir? Tenho pensado muito sobre isso. Pensado, por exemplo, na inteligência artificial. Quer dizer, até essa questão, né, da mente, não, mas nós somos produtores de a gente sempre, né,
apesar de tudo, inconsciente, apesar de não ser o lugar central do universo, nem ser o centro da criação, mas a gente produz arte, cultura, não é? A gente produz a singularidade do objeto, não é? Um arcuse, enfim. E toda essa aura, né, que existe sobre o artístico, cultural, no sentido mesmo da produção, nenhuma, até onde se saiba, nenhum outro animal, outra espécie, né, passando pelo processo evolutivo, construiu catedrais, né, produziu livros. Então, o ser humano ainda tem um cantinho ali seu. E, de repente, a inteligência artificial começa a solapar isso. Ela começa a produzir coisas que são originais, tem esse aspecto, né, do criativo, do original, do artístico, do cultural. Começam também a simular sentimentos. E aí a gente pergunta até que ponto isso é simulação, é simulacro, ou a máquina começa a sentir mesmo. São questões que, como eu digo sempre aqui, não estou querendo resolver. São questões que me inquietam e eu acredito que é importante a gente compartilhar. Né? Ultimamente, né, na cultura pop, nas redes, aparece, né, a possibilidade, quem sabe, de objetos voadores não identificados, fenômenos aéreos não identificados, visitas de seres extraterrestres. Será que estamos sozinhos no universo? E assim sendo, a descoberta real de vida, e mais do que vida, vida inteligente, em outro lugarzinho do universo, não seria mais uma ferida narcísica? Então, nem mesmo a mente é uma propriedade, quer dizer, mente, eu estou dizendo aqui consciente e inconsciente, nossa, é compartilhado também por outras, e tantas, e tantas, e tantas experiências no universo. Então, é dentro desse sentido que eu coloco para vocês o desafio do impacto de uma nova espiritualidade, nascida a partir do enfrentamento dessas feridas. Não no sentido de, né, como eu sempre gosto de dizer, botar né, um band-aid, né, botar ali alguma coisa que diminua a dor, né? Não um remédio que possa, né, diminuir essa dor, mas como uma tomada de consciência, né? Ou melhor, um enfrentamento mesmo, né, dessa condição nossa. Que espiritualidade, para ser honesta, sincera, verdadeira, nasceria desse enfrentamento. Não mais o centro do universo, não mais o centro da criação, nem mais dono de sua própria mente. O que é o ser humano? O que é a condição humana? Como o ser humano se coloca na dimensão de projeto, que se coloca na história? Como ela, a humanidade, particularmente a ocidental, pode não superar essas feridas, mas integrá-las de uma forma corajosa, franca, né, à espiritualidade. É verdade que, ao longo da história do pensamento teológico do século XX, algumas pistas foram colocadas. Né? Quem sabe em outros
encontros a gente possa aprofundar. Mas por hora, fica aqui a pergunta. E aí eu estou colocando como possibilidade, tá? Da existência, por exemplo, de outras civilizações inteligentes, outros planetas, com seres inteligentes, conscientes, né? Outras consciências, como se gosta de dizer, não humanas. Como a humanidade, particularmente ocidental, enfrentaria? E a inteligência artificial? Uma máquina que começa a tomar consciência de si. E aí eu estou colocando consciência de si porque a gente pode até propor que essa máquina também, sabe, tenha o seu inconsciente. Perguntas. Mas bem, fica aqui a provocação. Gostou? Curta, compartilhe nas suas redes sociais. Né? Se inscreva se não é inscrita. Faça sua assinatura solidária. Lembrando, às 21 horas, de domingo a domingo, oração ao fim do dia. Todos e todas são bem-vindos e bem-vindas. Ofício ao fim do dia. E como todo domingo, uma bênção para todos, todas. Todos e todas possam acolher essas boas palavras. Bênção é isso, né? Como gosta também de dizer o Mauro. A boa palavra. Que você possa acolher esta boa palavra. O Santo Deus, o doador da vida, nos ensina a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. Que a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Até próximo domingo. Mas antes, amanhã, segunda-feira, vou estar com o professor Pedro Plínio Vasconcelos. Tá bom? 5 horas da tarde. Grande abraço. Tchau.